Ring around the rosy. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Tem Brasil assombrado, voltando a Pernambuco. Dessa vez em Lagoa dos Gatos. É uma cidade a cerca de 180 quilômetros de Recife, que apesar de pequena, acabou chamando a atenção de muita gente, até mesmo de equipes de TV. O sítio Riachão de Dentro, hoje, está abandonado. E os moradores dizem que é justamente por estar infestada de atividades paranormal e sobrenatural. A casa também é conhecida como a casa do Caboclo Inácio, que a construiu com as próprias mãos, ainda no século XIX. Não se sabe nada de ruim, nada estranho, nem macabro que tenha ocorrido na casa. E o Caboclo Inácio viveu ali tranquilamente com a família até sua morte. Depois de ser velado na própria casa, como era costume, aí as coisas começaram a acontecer. E é estranho, porque é difícil que um lugar onde não tenha acontecido nenhuma tragédia, que esse lugar possa estar assombrado. Mas não é bem assim, não. A gente não pode se esquecer que as assombrações, sejam elas inteligentes, residuais ou demoníacas, são energia. Energia está por toda parte. Uma casa pode ter sido o lugar mais iluminado e sereno que se possa imaginar em determinada época. Mas se ficar abandonada, sem renovação, sem movimento, é um convite para que almas errantes, desgarradas, se apossem dela. É como se fossem moradores de rua que encontrassem uma casa vazia, dando sopa. Então, pode ser isso que acontece na casa do Caboclo Inácio. Já outras pessoas dizem que a assombração da casa é ele mesmo, o próprio caboclo, porque em algum ponto do lugar ele teria enterrado uma botija. Quem é do Nordeste sabe bem o que é isso e como funciona. Mas para quem não sabe, a botija é um pote, um jarro, algo do tipo, onde os donos da casa enterravam moedas e objetos de valor para mantê-los seguros. Muitas pessoas morriam sem contar a ninguém onde teriam escondido a botija. Isso acabava causando uma verdadeira caça ao tesouro na propriedade. O problema é que os donos da botija, na maior parte das vezes, ainda estariam muito apegados aos bens materiais e permanecem ali, guardando a casa, guardando a botija, espantando quem quer que entre. Como eu disse, as manifestações começaram logo após a morte do Caboclo Inácio. Sua família continuou vivendo ali, mas não por muito tempo. Tiveram mesmo de ir embora por não aguentarem tantas manifestações. Eram móveis que se arrastavam durante toda a noite, portas abrindo e fechando, vozes chamando, falando coisas que não se compreendiam. Mas o que mais acontece é a aparição de vultos. Eles estão o tempo todo perambulando pela casa. São sombras escuras que entram e saem dos cômodos. E várias vezes a família já acordou no meio da noite achando que tinha alguém tinha invadido. Mas ao seguirem a sombra, viam que não tinha ninguém. E que todas as portas e janelas continuavam trancadas, exatamente como tinham deixado. Aí depois começou, a sensação ruim, os móveis sendo derrubados e as coisas se quebrando na cozinha. E até que a família aguentou bastante tempo. Mas a gota d'água foi quando o neto do caboclo tomava banho e viu nitidamente um vulto entrando no banheiro, atravessando a porta e desaparecendo diante dele. Depois disso, todos deixaram a casa. Ela ficou abandonada desde então. E, lógico, cidade pequena, a história se espalhou logo. E muitas pessoas começaram a ir até o sítio Riachão de Dentro para ver se de fato
a casa estava assombrada. E viram. Um desses grupos saiu correndo da casa, apavorados, quando uma das visitantes escutou alguém a chamando pelo nome. Pensando ser outra pessoa do grupo, foi até um dos quartos. Ouviu novamente a voz, agora bem perto do ouvido. Mas não tinha mais ninguém ali com ela. Bom, pelo menos não tinha alguém que ela pudesse ver. Ela gritou desesperada e o grupo inteiro deixou a casa. Há inúmeros relatos também de pessoas que se arriscam a ir até lá e todas comprovaram que, de fato, a casa é assombrada. Só que a maioria dessas pessoas foi lá só durante o dia. Não conseguiram ver o que a gente pode chamar de cereja do bolo, porque é à noite que as coisas pioram e muito. Quem passa por perto vê luzes, como de velas. Ouvem conversas, gritos e coisas se arrastando. Lembrando que não tem mais muita coisa lá dentro. E claro, né, os vultos são tantos que a impressão é que a casa está lotada. Um grupo de católicos foi até o sítio com um padre para uma oração forte, na tentativa de tentar espantar os espíritos e acabar com essas manifestações. E o que parece, por um tempinho, as coisas até acalmaram, só para voltar ainda mais fortes. Mas continua um mistério sobre o que exatamente assombra a casa. Até pode ser mesmo a teoria lá da botija. Mas, segundo diziam, o caboclo Inácio era um homem muito bom. Amava sim sua casa, porque construiu com muito capricho, com muito esforço. Mas as pessoas mais chegadas a ele contam que é muito improvável, quase impossível, que ainda, de fato, mesmo que tenha uma botija ali, que o caboclo ficaria assombrando a casa, afugentando e assustando a própria família e até causando uma energia ruim no local. Foi então que uma emissora local de TV decidiu tentar descobrir, passando uma noite no sítio Riachão de Dentro. Já na introdução da matéria, o repórter ouviu uma pedra caindo bem ao lado dele. E claro, a equipe ficou bem intrigada, mas decidiram continuar. Um investigador paranormal também passou a noite lá. E as antenas de radiestesia estiveram o tempo todo em movimento, indicando a alta concentração de energia. Essa coisa começou a ficar um pouquinho mais perigosa, quando um dos espíritos presentes na casa se comunicou e deixou bem claro que ali há espíritos de todos os tipos. Há também muita energia do passado, do presente, de mortos e também de vivos que passam por lá, mesmo que seja só por uma visita. E em meio a tudo isso, há também uma presença bastante pesada. Não chega a ser uma entidade demoníaca, mas certamente é um espírito bastante atormentado e hostil, que por algum motivo se apossou da casa e de alguma maneira controla os outros espíritos. E, felizmente, tudo indica que o caboclo Inácio, de fato, já está descansando, bem longe da caixa de Pandora, em que se transformou a casa que ele tanto amava. E logo eu volto, com mais um Brasil Assombrado. Doutora Play fechando as portas do sanatório. Boa noite.